Olá, esse é o programa Panorama das Comissões e hoje nós vamos falar sobre os trabalhos da Subcomissão Permanente de Direitos das Pessoas com Doenças Raras, uma subcomissão da Comissão de Assuntos Sociais que tem a finalidade de acompanhar e aprimorar as políticas públicas direcionadas às pessoas com doenças raras. Quem conversa comigo é a senadora Mara Gabrilli, presidente das CAIS Raras. Seja bem-vinda, senadora. Muito obrigada por vir aqui conversar conosco, né? Muito obrigada a vocês pelo convite. Estou muito feliz. Essa comissão, então, inclusive, né, apresentou, a senhora trouxe aqui, né, o balanço, né, dos trabalhos da comissão. Foi um ano produtivo, esse ano de 2023? Foi um ano muito produtivo. A gente conseguiu os nossos objetivos primeiros, né, da comissão para esse ano, que assim, tudo está focado para a melhora da qualidade de vida de quem tem uma doença rara. Isso acaba até expandindo para outras pessoas, mas a gente focou muito em diagnóstico, por exemplo, que a gente vem percebendo em todas as nossas audiências, né? Acaba chegando na questão do diagnóstico, que é sempre tardio, e quanto mais tardio, pior. Por isso, a gente tem focado muito na triagem neonatal, que é o teste do pezinho, né? Que hoje o nosso objetivo é pelo menos atingir 7 doenças para depois conseguir chegar, né, nas mais de 40 doenças que já são testadas, né, nos planos privados, e aqui no DF também a saúde está bem adiantada nesse aspecto, conseguindo testar uma gama muito maior de doenças. Então, hoje, o teste do pezinho é o nosso maior instrumento para conseguir um diagnóstico precoce, que muda a vida da família inteira. Porque tem doenças raras, a maioria atinge criança, né, bebês, 80% delas são de origem genética. E o que acontece? Muitas crianças vêm a óbito antes mesmo de chegar o diagnóstico. Depois a gente trabalhou bastante também a questão do porquê que esse diagnóstico demora tanto. E aprofundando bastante, a gente percebe que as universidades, elas não têm a genética clínica como uma disciplina obrigatória. Isso faz com que os nossos médicos tenham um distanciamento muito grande das doenças raras. E são praticamente 8.000 doenças raras. Então, assim, é muito difícil você ter conhecimento profundo de todas as doenças. Mas dá para você conseguir um trabalho né, muitas vezes especializado em algumas delas, mas todas têm essa necessidade, né, de diagnóstico precoce. Depois, para manter, muitas vão precisar de medicamentos, né, que a gente também está trabalhando nessa área de dispensação de medicamentos e incorporação de medicamentos no SUS. E fizemos audiência pública não só da triagem neonatal, como fizemos também uma visita ao Instituto Jô Clemente, né? Foi uma diligência da própria CAIS Raras. Eu fui junto com a Damares Alves, a senadora que é a vice-presidente da CAIS Raras, e a gente pôde observar todas as etapas da triagem neonatal que saem lá do Instituto Jô Clemente. E como a gente percebeu que a qualificação, a capacitação dos profissionais que vão fazer essa triagem é de extrema importância dentro dos hospitais, para as amostras virem direitas, né, para chegarem nos equipamentos lá em São Paulo, por exemplo, e conseguirem
fazer essa triagem, né? E muitas vezes tem a buscativa depois da primeira triagem, ou porque não deu certo, ou porque encontraram alguma coisa. E a gente também tem dificuldade de levar esses pais e a criança na buscativa. Tanto que a gente está trabalhando para que eles tenham esse transporte de graça quando são chamados para a buscativa. E a audiência pública que a gente fez sobre genética também foi muito importante. Por quê? Porque a gente quer que o Conselho Nacional de Educação incorpore a genética clínica como uma disciplina obrigatória da Faculdade de Medicina. Isso vai nos ajudar com diagnósticos mais precoces, né? E, dentre tudo isso, ainda fizemos audiência, por exemplo, sobre hidrocefalia de pressão normal. Vieram vários profissionais e principalmente o doutor Fernando Gomes Pinto, que tem livro editado sobre esse tema. E essa é uma doença, uma das únicas doença de uma pessoa idosa que tem cura. E muitas vezes ela é muito desconhecida e ela é confundida com Alzheimer, com arteriosclerose, com outras doenças que não tem cura ainda. Então, assim, é muito importante, a gente achou de extrema importância trazer o tema, né, para o Congresso, para disseminar melhor o que é a hidrocefalia de pressão normal, porque você coloca uma válvula para regular essa pressão e a pessoa que estava desnorteada, começando a perder consciência, perde o controle de esfíncteres, começa a perder xixi, a musculatura, começa a ter fraqueza muscular, para de andar. E como muita gente não conhece essa doença, acaba achando que é uma demência por conta da idade ou essas outras doenças que eu falei. E na maioria das vezes a gente tem achado casos que são diagnosticados errados, porque não conhecem a hidrocefalia de pressão normal. Então a gente fez questão de fazer essa audiência também, passando então, né, da triagem neonatal, que a gente está falando de recém-nascidos, passando por adultos e chegando nos idosos. A gente conseguiu abarcar todas as idades que é uma nas coisa nossas audiências. Que pode afetar, né, a população inteira, né? Que quando a gente fala em doenças raras, são consideradas aquelas que afetam até 65 pessoas em 100 mil. Isso. Parece pouco, mas quando a gente olha para a população como um todo, né, a estimativa é 13 milhões de pessoas no Brasil, né, pelo menos. Assim, a gente vai olhando as estatísticas e chega a acreditar que seja de 13 a 15 milhões. Então, assim, é um contingente enorme de brasileiros, porque, assim, a gente tem doenças raras e ultra raras que tem uma pessoa, mas né, é tão importante quanto todas as outras, só que isso faz com que o trabalho seja dificultoso, né? Então, por exemplo, a gente tem doenças que a gente também fez audiência pública sobre alimentação. Então, a fenilcetonúria e a fenilcetonúria e a cistecinúria. Quase. O que acontece? As crianças, elas não podem comer a alimentação normal, não pode ter nada de proteína na alimentação. Então, muitas vezes, essas crianças, né, que depois vão virar adultos, mas assim, não vai em festa de criança, não se relaciona dentro da escola por conta de não poder se alimentar. E aí levaram as fórmulas nutricionais que a gente tem disponível no Brasil, na audiência pública, a gente chegou a aprovar. Né? Então, foi a representante da organização Mães Metabólicas, que é uma organização que cuida de pessoas que têm doenças raras causadas por erros inatos do metabolismo. E a gente teve a oportunidade de provar esses alimentos. E eles são horríveis. Assim, o pó que não digere na água. E assim, fora do Brasil, já temos disponíveis alimentos que são até gostosos. Inclusive, eu já comi bandejas, cestas de alimentos
né, especiais também no Instituto João Clemente, que eles têm uma cozinha especial onde eles fazem, né, esse tipo de alimento. E não só a gente quer incorporar mais diversidade dessas fórmulas nutricionais no SUS, como incorporar a válvula da hidrocefalia de pressão normal, né? E a gente está trabalhando, pedindo à ministra, ao Ministério da Saúde, que fiscalize todos os municípios do Brasil, para a gente ter mesmo um diagnóstico de como está a triagem neonatal no Brasil inteiro, porque tem estados cumprindo e outros não, né? Então, a gente não quer que os nossos recém-nascidos fiquem prejudicados. E assim, a diferença, sabe? A gente tem casos de irmãos com a mesma doença. Um teve a oportunidade de passar pela triagem neonatal e ter detectado de forma bastante precoce. E o outro não. Um não tem nada, assim, não tem nenhuma manifestação, sabe? Ficou sem sintoma nenhum. Enquanto que o outro irmão usa cadeira de rodas, tem deficiência visual, auditiva, ele conseguiu ter deficiências múltiplas. E são dois irmãos. E eles tinham a mesma condição? Tem a mesma condição. Só que um teve diagnóstico precoce e o outro não. Isso é muito comum, né? Por isso, nossa, a importância. Porque esse trabalho que a gente está fazendo, futuramente vai sair muito mais barato para o SUS. Porque o que acontece hoje? Como a gente não tem os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, que são os PCDTs do Ministério da Saúde, né? Para você ter, por exemplo, você tem esclerose múltipla, tem tudo. Então, assim, é uma doença que alguns consideram rara, outros não. Mas você tem medicamento, tem 3 medicamentos disponíveis, você tem tratamento, né? Isso está acontecendo também com a atrofia muscular espinhal, com a AME, que são remédios daqueles de altíssimo custo, mas a gente já tem protocolo, a gente já tem PCDT. E isso facilita muito o trabalho de todos os médicos do Brasil, né? E a gente quer que futuramente a gente não precise passar por toda a judicialização que a gente vem passando, que acaba sendo a maior política pública de doenças raras, acaba sendo a judicialização, porque são medicamentos órfãos, medicamentos caríssimos, e se a gente não estiver preparado, eu estou falando de um desafio que não é só brasileiro, as doenças raras são um desafio mundial, né? Todos os países estão passando por isso, criando fundos para poder bancar os medicamentos de alto custo e trabalhando com novas perspectivas, como, por exemplo, na incorporação, você fazer partilhamento de risco. O que acontece? O laboratório, ele chega, é um compartilhamento de risco. O laboratório chega dizendo, olha, o meu medicamento é bom para AME tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Aí o SUS incorpora e vai distribuir esse medicamento. Só que ele não fez bem para AME tipo 1. Aí o laboratório tem que ressarcir o SUS. Esse é o compartilhamento de risco que pode nos ajudar a incorporar muito mais medicamentos de alto custo, porque você divide a responsabilidade, caso não funcione. Isso é muito importante, é uma das saídas que a gente tem para o trabalho, né? E para tentar evitar a judicialização. Senadora, a senhora estava falando sobre os medicamentos, né? Assim, a população mais carente acaba que é quem tem menos acesso a esses medicamentos para as doenças raras, não é? Mas assim, eles são tão caros que assim, a população toda não tem acesso. Difícil, como é que você vai pagar 9 milhões no medicamento? Não é algo assim, fora do padrão. Agora, as pessoas, né, mais
humildes, muitas vezes elas têm menos informação, têm menos acesso à informação. E hoje a gente tem banco de dados que, assim, a gente consegue descobrir, através do banco de dados, qual é o médico, por exemplo, que está mais especializado ou que é uma referência nas doenças raras. A nossa portaria 199, que ela traz, né, a política pública para doenças raras, ela exige que a gente tenha centros de referência em todos os estados do Brasil. E a gente ainda não tem. Assim, alguns estados já têm, outros não. Então, a necessidade desses centros de referência, elas são importantíssimas. Eu fiquei pensando aqui, eu falei o nome da doença errado. As duas doenças que você não pode comer proteína é a fenilcetonúria e a homocistenúria. Então, são essas duas que, dentro das raras, elas são comuns, né? Dentro dessa raridade, são doenças com bastante incidência. E que são esses casos, como a senhora falou, né? Como dos dois irmãos, né? Se comer a proteína, pode ter desdobramentos terríveis. O desdobramento é uma deficiência intelectual, por exemplo. Entendeu? Você comeu um alimento, tipo, ele vai lá, come um biscoito, tem proteína, isso pode desencadear, sabe, um atraso cognitivo e muitas outras coisas pelo corpo. Então, olha que importância a gente poder diagnosticar, né, de uma forma muito breve e poder prover o alimento que essas pessoas precisam. E assim, a vida não pode ser tão ruim a ponto de cada vez que você vai fazer uma alimentação, você ter que comer uma coisa horrível. Né? Então, a gente tem que se debruçar sobre isso para ter fórmulas nutricionais gostosas, além da qualidade delas, né, para a saúde, que elas sejam apetitosas. Ainda mais no caso, né, de crianças pequenas, de crianças, né, que não tem nem essa ideia, né, elas não sabem o que pode acontecer se elas não comerem aquilo, né? Não sabem, e assim, eu ouço muitas mães que tem semana que não tem, assim, não tem um alimento. E eu vi a riqueza eu esqueci o nome da cozinha lá no Instituto Jô Clemente, mas eles fazem umas cestas, por exemplo, prevendo uma festa de criança, com muitos biscoitinhos, com docinhos, todos sem nenhuma proteína, né? E assim, eu já comi a cesta inteira, são deliciosos, né? Mas são raros como as doenças. Mas, por exemplo, uma mãe que tem uma condição mais privilegiada, ela até consegue oferecer docinhos de festa, salgadinhos, que sejam de uma forma nutricional, que o filho dela pode comer, e aí todo mundo vai comer junto, né? E aí, assim, acontece muito, por exemplo, da mãe avisar e daí as outras mães na escola, né, prepararem, não elas prepararem a comida, mas deixar separado, tentar a maior integração possível, para a criança não se sentir diferente, excluída, né, eu sou aquela que não pode comer, enfim. E aí nós fizemos todas essas audiências, né, encaminhamos vários ofícios para os ministérios principalmente da saúde, né, mas muitas vezes entra também ciência e tecnologia nas nossas questões. Sim, porque tem que ser desenvolvidos, né, esses alimentos mais saborosos, né? Eu protocolei o projeto 5511, que traz um marco legal da cannabis medicinal no Brasil. Eu, assim, lá em 2014, quando eu era deputada, eu trabalhei muito para que a Anvisa começasse a permitir a importação do canabidiol. Isso tudo depois que nós tomamos conhecimento da família da Anne Fischer, que tinha mais de 30 convulsões por dia e que começou a se beneficiar e se desenvolver com esse medicamento.
E daí a gente fez audiência pública, a família veio, conseguimos esse grande passo na Anvisa. Mas hoje eu estou falando isso porque muitas doenças raras se beneficiam, porque muitas delas causam convulsões e muitas delas causam dor. Então, a cannabis medicinal é um remédio, sabe, para tantas doenças, entendeu? Cujos medicamentos são assim de altíssimo valor. Você ter algo que não é de um valor desse, mas que hoje está fazendo com que as pessoas com poder aquisitivo menor fiquem impedidas, porque ele é caro para importar. Então, esse projeto ele traz um marco legal com total controle, fiscalização. A gente fala de plantio, a gente fala de cultivo, a gente fala da prescrição, fala da manipulação, fala da importação, da exportação, fala também do uso veterinário da cannabis e do cânhamo industrial, né, que é algo importante até para a nossa economia. Mas voltando ao que nos interessa, que são as doenças raras, esse projeto também visa querer atender um público que muitas vezes não tem nenhum medicamento. Sabe? A gente tem o quê? A gente tem muito menos de 100 PCDTs no Brasil e as 8.000 doenças raras. Então, como é que faz? A maioria que não tem remédio algum. E se a gente tem um que ele consegue, né, atender tantas questões físicas, emocionais, né, porque até é bom para para depressão, para o humor, para a regulação do humor, né, que a gente já descobriu que todos nós temos um sistema endocannabinoide dentro de nós. E quando você utiliza esse tipo de medicamento, você faz um encontro, sabe? Eu costumo dizer que é como a chave e a fechadura. Que você está lá com o corpo, com a sua fechadura aguardando aquela chavinha chegar. Então, assim, é um plaque, sabe? Um passe de mágica que te tira a dor, que te dá apetite, que conserta algo que não esteja bom, e ele tem um espectro muito grande de ação. E eu já vi, inclusive, a senhora dar depoimentos pessoais, né, do seu uso pessoal, que só remove a dor quando tem também outros canabinoides. Não basta ser, né, como às vezes a gente tem agora, aquele CBD puro, né, precisa para dor. E o CBD, porque se você pegar ele in natura, assim, da planta, não existe o CBD puro. É impossível você isolar a molécula e deixar pura. Então, tem outras coisas lá que ninguém fala. Agora, o sintético, eu provei, eu utilizei, ele não foi bom para mim, né? E assim, não é um medicamento que eu possa usar. E aí, eu comecei a fazer uso de um mais completo, com vários canabinoides, com vários terpenos, que vêm das flores da planta. E o meu maior problema é que, por conta de eu ter quebrado o pescoço, de eu ter uma lesão medular, eu tenho muitos movimentos involuntários. E eu faço muita fisioterapia. Assim, desde que eu quebrei o pescoço, vai fazer 29 anos que eu não pulo um dia, que eu faço de segunda a segunda. E isso acaba me dando dor muscular, porque é malhar. Se você vai na academia, né, e malha muito, se você fica, sei lá, 2 semanas sem fazer braço, aí quando você vai fazer braço, você vai sentir dor. E eu sinto dor, e essa dor também vem em formato de espasmos, que são movimentos involuntários. E eu conheço muitas pessoas que não saem nem de casa, porque não conseguem ficar bem posicionadas numa cadeira. Então, assim, para eu conseguir fazer o trabalho que eu faço como senadora, né, conseguir pegar os voos, conseguir ficar sentada muito tempo, eu tenho que ter um pingo de conforto físico, de me sentir bem fisicamente. E com um monte de espasmo, é muito difícil você ficar, né, confortável. Então, eu vou te dizer que é um remédio
que me ajuda muito na vida. E esse projeto, inclusive, ele está na Comissão de Agricultura, depois ele vai para a Comissão de Assuntos Sociais. Será que ele vai também aí para a subcomissão de doenças raras, talvez, então, ele entrando CAIS? lá, talvez vá, né, porque faz parte do tema. E o importante é que ele é terminativo na Comissão de Assuntos Sociais. Então, a gente já está com um projeto que está quentinho para ir para a Câmara, logo, logo. E já é uma perspectiva aí para 2024, então, né? Então, é uma grande esperança para o Brasil, porque são tantos os países que já trabalham, que assim, já estão tão adiantados. Você vê, Israel, eles investem tanto que eles estão investindo na qualificação de médicos de outros países, para eles ficarem muito bons para fazer a prescrição, né? Que quanto mais o médico se aprofunda, melhor ele vai saber como prescrever esses canabinoides. Então, assim, a gente quer avançar, né? Por que a dor de um estrangeiro é mais importante que a dor do brasileiro? E a gente tem um continente que é o nosso Brasil. Assim, como que a gente não vai cultivar? Vai ficar importando dos outros que fazem, ainda de forma sintética, que não é tão bom para os nossos pacientes, e pagando uma fortuna, se poderia ser muito mais barato, e ainda abrir um leque absurdo de emprego e renda, né? Então, a gente precisa trabalhar esse tema. Senadora, infelizmente chegamos ao fim do nosso tempo. Eu agradeço a sua participação aqui no nosso Panorama das Comissões, né? Este foi o panorama da Subcomissão Permanente de Direitos das Pessoas com Doenças Raras em 2023. Nós conversamos com a presidente da comissão, senadora Mara Gabrilli. Essa entrevista já está disponível na internet, em senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima.